Olá, meus irmãos, tudo bem? Dando sequência em nossas reflexões devocionais, hoje faremos aqui uma breve reflexão sobre o livro de Atos, no capítulo 22, dos versos 22 a 30. A palavra diz o seguinte: Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Diz-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então, irmãos, essa passagem aqui mais uma vez nos mostra o apóstolo Paulo numa situação adversa, o que é bastante comum, né, em Atos e no Novo Testamento de maneira geral. Paulo ele chamava as confusões para si porque ele era um homem que pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho de Cristo de maneira cristalina, de maneira límpida, totalmente em conformidade àquilo que o próprio Cristo o havia comissionado quando o encontra lá no caminho de Damasco, né, em que Paulo fica cego. Ele tem essa verdadeira conversão ali naquele momento, né? E sua história é totalmente transformada. O que esses homens aqui estão questionando Paulo é justamente o fato de que essa mensagem não lhes parece, né, a mensagem correta, e principalmente pelo fato de que Paulo prega aos gentios, né? Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, ele tem essa marca. Ele, na sua teologia, é explícito, né, que não há diferenciação entre judeu e gentil, mas que o poder de Cristo, de sua morte, de sua ressurreição, traz esse sangue que limpa o pecado de todo homem que crê nesse sacrifício. Então a mensagem da cruz, ela é unificadora nesse sentido. Então a grande confusão se dá em torno disso, né? Quando Paulo conta a sua história, antes dessa passagem que nós lemos, Paulo conta toda a sua história até a sua conversão, né? E afirmando, né, o fato de que ele pregava aos gentios, que ele foi enviado aos gentios, né? Então estes homens ficam alvoroçados, revoltados, cheios de ódio no coração, né? E esse aqui é o ponto da nossa reflexão de hoje. Embora o trecho ele fale acerca também da questão das autoridades, da justiça, do fato de Paulo, perante uma autoridade, né, reclamar um de seus direitos, né, o que mostra o caráter de Paulo, né, de uma maneira mais precisa, nós já vimos na análise do capítulo 16 uma cena semelhante com Paulo e Silas na prisão. Então nós vamos focar aqui nos dois versos iniciais que mostram essa multidão de maneira totalmente irracional, né, totalmente desproporcional, desejando a morte de Paulo. Vejamos só, os versos dizem assim, 22 e 23. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeiras para os ares, ou seja, eles estavam extremamente nervosos, né, irritados com aquilo tudo. Mas o que chama atenção aqui é no verso 22. Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. A tradução da Nova Versão Internacional coloca como tira esse homem da face da terra, né? Um significado um pouco parecido, mas um pouquinho mais claro, né? O que eles queriam era isso, justamente a morte de Paulo, né? Pelo fato de que não concordavam com aquilo que ele estava dizendo, né?
eles não estavam querendo um julgamento para Paulo, não queriam, num primeiro momento, que Paulo fosse julgado e sentenciado a algo, né? Eles queriam, de fato, essa barbárie, essa violência, esse ódio que estava ali compartilhado por uma multidão, por várias pessoas, né? Isso nos faz lembrar, né, 3 décadas antes disso aqui, dessa passagem, Cristo, né? Já numa situação final, né, nos momentos finais de sua vida, e o povo, né, gritando: fora com este, solte-nos Barrabás, né, gritando às autoridades isso. Então é terrível, né, realmente, quando o povo se enfurece dessa forma, né, esse ódio, ele cresce como se fosse uma chama, né, uma chama que vai propagando, vai abrangendo vários outros objetos, né, enfim, e aquele fogo fica incontrolável, né. Esse é o ódio das multidões, né, quando a gente pensa nesses relatos bíblicos aqui. Tudo isso parte do fato de que o homem, ele é um ser pecador. Ou seja, o efeito noético do pecado, como a gente diz, né, e noético se refere à razão. Esse efeito, ele atinge de fato nossas mentes, nosso senso daquilo que é correto, daquilo que é certo, né? Causando uma inversão de valores, né? Uma precipitação nos juízos que nós fazemos. Então, a forma com que a natureza humana é afetada pelo pecado não é somente na questão volitiva, na questão de vontades, né? Mas também na questão noética, no sentido de que a razão humana também foi afetada pelo pecado. Então, o que controla, né, essa barbárie, ou essa possibilidade de barbárie, né? Alguém já disse, né, que se o homem estivesse totalmente solto, né, a sua própria vontade, já teria uma terceira, uma quarta guerra mundial, não haveria mais esse mundo, enfim. Mas o que controla tudo isso é a graça de Deus, né? A graça comum, né, e a graça especial. A graça especial, obviamente, se refere à salvação dos homens, mas há uma graça comum aplicada a toda a raça humana, a toda a humanidade, que é decorrente do fato de que somos criados à imagem de Deus. Então é isso que segura os homens nessa maldade que cada um de nós tem dentro de si, né? Mas o potencial humano é justamente esse, de causar a barbárie, de ódio, de revolta, de violência. E a nossa reflexão aqui é justamente pelo fato de que temos visto em nossos dias muitas dessas generalizações, dessas revoltas, desses compartilhamentos de juízos, né, de valor, totalmente inversos àquilo que deveria ser, né? E principalmente nas redes sociais, né? Então as pessoas desejam a morte de um político porque não concordam com ele. Isso é um absurdo completo, uma coisa impensável, né? Mas enfim, se compara muito àquilo que acontece lá atrás, né? O fato de você não conseguir ouvir uma opinião adversa, ou melhor, uma opinião diversa, né? Não conseguir ouvir os seus antagonistas, não ter essa maturidade para entender que cada um tem sua opinião, cada um tem suas posições, né? Já faz com que as pessoas queiram partir para a violência, para as vias finais, né? Tem uma frase muito bacana de um filósofo romeno, né, Gabriel Litianu, que ele diz o seguinte: o que te faz o mal por ódio te arranha a ti, mas dilacera-se a si mesmo. E é isso o que o mal, o que o ódio, o que a revolta fazem, né? Somente isso. Aquela pessoa que está cheia desses sentimentos, ela faz mal a si mesma, né? Ela está realmente refém desse tipo de coisa, refém do pecado, refém desse senso, né, de que eu sei mais do que os outros, de que eu sou mais especial que os outros, de que eu sou mais justo que todo mundo que está aqui, né? E que eu posso resolver isso de alguma forma que envolva, né, a violência, a revolta. Enfim, nós lembramos aqui, para finalizar, né, de Provérbios 10:12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.
Então o crente ele deve se ater a isso, né? Nesses momentos de eleições, né? de posições totalmente polarizadas, de discussões, e a própria democracia traz isso de uma maneira um pouco mais próxima da vida de cada um de nós, né? A gente acaba tendo mais acesso a esse tipo de coisa, o que pode trazer para o nosso coração esse sentimento. Pode não ser um sentimento de ódio inicialmente, uma coisa assim tão grave quanto nós vemos aqui na passagem, mas o mero sentimento de que você está desejando mal, você está indo contra seus princípios por conta de uma discussão, por conta de uma não concordância, né? Isso por si só já é uma tragédia. Então aqui é dito que o amor cobre essas transgressões, né? E lembrando de Cristo, lá em Mateus 11:29, ele fala: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, né? Então o próprio Cristo, ele recebe essas frustrações, esses questionamentos que nós temos, né? Sobre o que é justo, sobre o que não é justo, e ele resolve isso para nós, porque ele recebe sobre ele, né? Todas essas nossas dificuldades, adversidades. Ele morreu para que nós fôssemos pecadores salvos, né? Redimidos por seu sangue. Então é isso, irmãos. Nossa reflexão é para que, comparando essa cena, né, tão forte ali, em que aquele povo deseja a morte de Paulo, com a cena em nossos dias em que um determinado candidato, um determinado político também tem pessoas à sua volta desejando sua morte só porque pensam diferente dele, né? A gente tem que tomar cuidado como cristãos para que a gente não entre nesse tipo de situação, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de revolta generalizada que a multidão propaga por aí. Então que Deus nos abençoe, que purifique nosso coração, que nos enche de amor. Um grande abraço a todos.